Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a resposta de Boécio às indagações de Porfírio. Isto é, vamos falar sobre a resposta de Boécio ao problema dos universais. O texto no qual Boécio está tratando deste assunto é o segundo comentário à Isagogué de Porfírio, capítulos 10 e 11, que foi traduzido do latim para o português pelos professores César Augusto Mortari e Luiz Henrique Querichelli, e publicado em 2023 na revista Cadernos de Tradução. Como nós vimos na aula passada, a estrutura geral destes capítulos 10 e 11 é basicamente a seguinte: na primeira parte do capítulo 10, Boécio está retomando as três questões de Porfírio, ou a tríplice indagação de Porfírio, e esclarecendo melhor, afinal de contas, em que consistam estas perguntas, esses questionamentos, estas questões que estão sendo formuladas por Porfírio na Isagogué. E na segunda parte do capítulo 10, então, Porfírio, ou melhor dizendo, Boécio, já começa a delinear a sua resposta, já começa a estabelecer alguns pontos, a fixar alguns pressupostos, tendo em vista a resolução do questionamento, né, do questionário. Isso na segunda parte do capítulo 10. Mas é no capítulo 11, efetivamente, aonde o Boécio vai formular a sua resposta, vai apresentar a sua resposta ao problema dos universais. Como nós vimos na aula passada, na página 3 da introdução, escrita pelos professores Mortari e Querichelli, eles dizem o seguinte, que a solução que o Boécio apresenta para o problema dos universais seria uma forma de realismo moderado. Está lá na página 3 da introdução, escrita pelos professores Mortari e Querichelli. Então, vamos ver hoje em que medida esta solução, esta resposta trazida por Boécio, apresentada por Boécio ao problema dos universais, possa ser caracterizada como um realismo moderado. Então, vamos direto para o capítulo 11. Embora na segunda parte do capítulo 10, o Boécio já esteja, como eu disse, estabelecendo, fixando alguns pressupostos, tendo em vista a resposta, é efetivamente no capítulo 11, aonde ele vai, de fato, efetivamente, apresentar essa resposta. Então, por brevidade, vamos direto para o capítulo 11, que coincidentemente está na página 11 do artigo, do texto, conforme se encontra lá na revista Cadernos de Tradução. Então, o capítulo 11 começa na página 11. Mas vamos avançar um pouquinho, vamos para a página 12, que é onde o Boécio efetivamente começa a formular a sua resposta, e como eu disse, repito, tratar-se-ia de um realismo moderado. O Boécio diz assim, ali na página 12, pois existem muitas coisas que têm seu ser em outras, das quais elas ou não podem ser completamente separadas, ou se forem separadas, de nenhum modo subsistem. O que são estas muitas coisas das quais Boécio está falando aqui? Os universais, os gêneros e as espécies, ou na linguagem aristotélica, as substâncias segundas. Então, muitas coisas aqui se referem às substâncias segundas, universais, gêneros e espécies. E outras se referem aos seres particulares, individuais, aos sujeitos diversos. Então, o que o Boécio está dizendo aqui, em outras palavras? Existem universais, né, gêneros, espécies, substâncias segundas, que têm seu ser nos particulares, nos singulares, nos individuais, nos sujeitos, ou, em outras palavras, ainda nas substâncias primeiras, das quais elas, né, os gêneros, as espécies, as substâncias segundas, no caso,
ou não podem ser completamente separadas, ou se forem separadas, de nenhum modo subsistem. Em outras palavras ainda, em suma, o que o Boécio está dizendo aqui, e com isso ele já delineia de modo bastante sintético qual seja a sua resposta realista e moderada ao problema dos universais. Os gêneros, as espécies, né, as substâncias segundas, elas existem somente na medida em que existem nas substâncias primeiras. Isto é, nos particulares, nos singulares, nos sujeitos. E elas não podem ser, essas substâncias segundas, né, os universais, os gêneros e as espécies, não podem ser separadas das substâncias primeiras, dos particulares, dos singulares, porque se fossem separadas, se de alguma maneira ocorresse essa separação, elas ontologicamente deixariam de existir. Então, ontologicamente falando, os universais, gêneros, espécies, substâncias segundas, somente existem na medida em que existem nas substâncias primeiras, né? Nos seres particulares, individuais, singulares, enfim, nos sujeitos. Então, em linhas gerais, nisto consiste a resposta do Boécio. Vamos avançar um pouco mais no texto e perceber como que o Boécio vai argumentando, não é? Então, na mesma página 12, o Boécio argumenta por exemplificação, dizendo assim: para deixar isso claro, por um exemplo muito conhecido, uma linha é algo em um corpo. E o que ela deve-se ao corpo. Então, aqui, vamos imaginar uma linha, um risco no papel, uma linha, né? Enfim, um risco no papel, ou uma linha, que seja. E o corpo, né, seria o papel, uma realidade material qualquer. Então, uma linha é algo em um corpo. E o que ela o que é esta linha, o que é este risco, deve-se ao corpo. Isto é, ela mantém seu ser através do corpo. Ou, em outras palavras, esta linha, este risco, só existe na medida em que está riscado, somente na medida em que está ali no papel. Se for separada do corpo, não subsiste. Quer dizer, no momento em que ontologicamente houver esta separação da linha e do corpo no qual ela ocorre, ela simplesmente deixa de existir. Quem, pois, alguma vez, por meio de algum sentido, né, os 5 sentidos, visão, audição, tato, e olfato e paladar, quem alguma vez, por meio de algum sentido, apreendeu uma linha separada do corpo? É uma pergunta retórica para dizer que jamais pôde ser apreendido por ninguém uma linha que não existisse, a não ser enquanto existente em um determinado corpo. Então, este é o ponto, né? O exemplo que o Boécio está trazendo aqui é de uma linha que somente existe na medida em que existe em um determinado corpo. Como eu tentei explicar um pouco melhor o exemplo, um risco em uma folha de papel que só existe na medida em que está riscado no papel. No momento em que o risco não tem como separar o risco do papel, o risco que está no papel é inseparável do papel no qual ele está riscado. Este é o exemplo que o Boécio está tentando construir aqui para mostrar esta inseparabilidade que existe entre o universal e as coisas particulares nas quais os universais ocorrem. A inseparabilidade dos gêneros das espécies das coisas individuais nas quais eles ocorrem. Ou ainda a inseparabilidade das substâncias segundas em relação às substâncias primeiras nas quais elas estão. E aí o Boécio continua no mesmo parágrafo. Mas a mente, quando apreende em si pelos sentidos coisas confusas e misturadas, distingue-as por meio de seu próprio poder e pensamento. Então, aqui o Boécio está começando a fazer uma distinção entre ontologia e epistemologia.
do ponto de vista ontológico, os universais são inseparáveis dos particulares. Os gêneros e as espécies são inseparáveis dos indivíduos e dos sujeitos nos quais eles estão. Ou ainda as substâncias segundas são inseparáveis das substâncias primeiras, isto ontologicamente falando. Mas epistemologicamente falando, ou seja, a nossa mente, a nossa razão, o nosso pensamento, o nosso intelecto é capaz de conceitualmente pensar os universais como se eles existissem separadamente das coisas particulares. Mas nós podemos apenas pensar conceitualmente que eles existam separadamente. Mas, então, isso está no âmbito da epistemologia, mas ontologicamente eles são inseparáveis. E aí o Boécio continua: desse modo, os sentidos transmitem a nós, juntamente com os próprios corpos, todas as coisas incorpóreas que têm seu ser em corpos. Então, quer dizer, através dos 5 sentidos, nós apreendemos os universais que são incorpóreos, mas eles estão ainda misturados com os corpos. Mas a mente, continua Boécio, cujo poder é tanto de ligar o que está separado e separar o que está composto, distingue as coisas confusas e ligadas a corpos, que são a ela transmitidas pelos sentidos. Então, pelos sentidos é transmitido, através dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, é transmitida à nossa mente esta fusão entre o corpóreo e o incorpóreo, entre o universal e o particular, entre entre a substância segunda e entre a substância primeira. Então, a nossa mente recebe, através dos 5 sentidos, essas duas coisas ontologicamente unidas. Mas a mente tem o poder, através do pensamento, do intelecto, da razão, enfim, de conceitualmente separá-las. Então, digamos assim, epistemologicamente, do ponto de vista meramente conceitual, é possível que o universal seja separado do particular, mas só do ponto de vista conceitual, porque ontologicamente é inseparável. Então, a mente, repito, cujo poder é tanto de ligar o que está separado e separar o que está composto, distingue as coisas confusas e ligadas a corpos, que são a ela transmitidas pelos sentidos, de tal maneira que olha e vê a natureza incorpórea por si mesma e separada dos corpos nos quais ela é tornada concreta. Então, é isto, né? Do ponto de vista conceitual, mentalmente, abstrativamente, intelectualmente, em última análise, epistemologicamente, nós podemos conceber como se fossem separados os universais, como se os universais fossem separados das realidades particulares, mas ontologicamente não são. Ontologicamente, os universais somente existem na medida em que existem nas coisas particulares, e se fossem ontologicamente, de alguma maneira, separados, se de alguma maneira, do ponto de vista ontológico, os universais se separassem dos particulares, eles deixariam de existir. Porque eles só existem na medida em que existem nos singulares. Então, ontologicamente, são inseparáveis os universais dos particulares. Mas epistemologicamente, né, conceitualmente, abstrativamente, mentalmente, através do pensamento, da razão, então é possível que ocorra essa separação, digamos assim, como um exercício mental, né, como uma atividade didática, né, como um exercício didático, digamos assim, é possível essa separação. Então, didaticamente, conceitualmente, mentalmente, é possível pensar nos universais como se eles existissem, o Boécio diz aqui, de forma corpórea por si mesmo, mas somente desta forma. Lá na página 13, o Boécio continua: portanto, gêneros, espécies e o restante, né? Restante aqui se refere às demais categorias. Portanto, gêneros e espécies e o restante são encontrados tanto nas coisas incorpóreas quanto naquelas que são corpóreas.
Então, quer dizer, há universais também em realidades incorpóreas. Mas o ponto de discussão aqui é esses universais incorpóreos que estão em corpóreos, e não os incorpóreos que estão em outros incorpóreos. Os incorpóreos, ele fala lá no capítulo 10, trata-se propriamente da alma e de Deus, né, que são realidades em si incorpóreas. Mas aqui o ponto de discussão é esses universais, gêneros, espécies e demais categorias que, de alguma forma, ocorrem, que são incorpóreos, mas que de alguma forma ocorrem nos corpóreos. Então, ainda em relação aos incorpóreos, se a mente se encontra em coisas incorpóreas, tem imediatamente um entendimento incorpóreo do gênero. Mas a questão é o ponto seguinte agora. Falando da mente, né? Mas se a mente observa os gêneros e espécies de coisas corpóreas, então, como é seu hábito, né? Como é hábito da mente, a mente, no caso, remove dos corpos a natureza desses incorpóreos e examina sozinha e pura como uma forma em si mesma. Então, é o que eu estava dizendo, não é? A mente, a mente, o intelecto, a razão, enfim, ela consegue conceitualmente, abstrativamente, num exercício epistemologicamente didático ou didaticamente epistemológico, enfim, separar e analisar esses universais, esses gêneros, essas espécies, esses incorpóreos, como se fossem uma realidade sozinha, como se eles existissem em si mesmos. Mas ontologicamente não existem em si mesmos. Existem somente na medida em que existem nos particulares. Desta maneira, quando considera estas coisas misturadas com corpos, a mente, distinguindo os incorpóreos, os examina e considera. E continua no parágrafo seguinte, ainda na página 13. Que ninguém diga, portanto, que estamos pensando falsamente a propósito da linha, porque a apreendemos pela mente como se estivesse separada dos corpos, mesmo que não possa existir separada dos corpos. Acho que o Boécio está falando de modo bastante claro, não é? No caso do exemplo da linha, o risco, como eu disse, na folha de papel, pela nossa mente, pela nossa razão, pelo nosso intelecto, nós podemos concebê-la como se ela existisse separadamente dos corpos, no caso da folha do papel, mesmo que ontologicamente seja inseparável. Então, este é o primeiro aspecto, digamos assim, da resposta de Boécio, da solução de Boécio ao problema dos universais. De um lado, ontologicamente, os universais somente existem na medida em que existem nos particulares, né? Ou as substâncias segundas somente existem na medida em que existem nas substâncias primeiras, ou, em outras palavras ainda, os gêneros e as espécies, eles somente existem, ontologicamente falando, na medida em que existem nos seres individuais, nos seres particulares, nos sujeitos, né? Este é o primeiro aspecto, e o aspecto ontológico, digamos assim, o aspecto ontológico, né? Os universais, as substâncias segundas, os gêneros das espécies, eles existem ontologicamente nas substâncias primeiras, nos particulares, nos singulares, nos individuais, nos sujeitos, né? Ou como o Boécio está usando aqui, os incorpóreos têm a sua existência nos corpóreos. A linguagem aqui que o Boécio está usando. Então, este é o primeiro aspecto, né? Um aspecto ontológico e imediatamente um aspecto epistemológico. É possível que se pense, que se conceba conceitualmente como se fosse um exercício didático, digamos assim, que esses universais existam separadamente. É possível que se pense na existência deles como algo separado, mas ontologicamente não é. Então, no caso da linha, do risco que eu falei, né, na folha do papel, o risco, ontologicamente, só existe na medida em que está riscado no papel. Mas nós podemos pensar em um risco
que existe sem estar riscado em lugar nenhum, sem estar riscado em papel nenhum. Então, esse é o primeiro aspecto da resposta do Boécio ao problema dos universais, e este primeiro aspecto tem, digamos assim, ele é duplo. Tem um lado ontológico e um lado epistemológico. Então, o segundo aspecto do problema dos universais seria, então, efetivamente, o que são os universais. E é o que o Boécio vai dizer aqui na página 14, os universais nada mais são do que a semelhança ou a similitude existente entre diferentes indivíduos, e aí vai constituir uma espécie, e a semelhança e a similitude existente entre diferentes espécies constitui um gênero. Então, é o que o Boécio diz neste parágrafo aqui na página 14. Diz assim: deste modo, portanto, existem coisas incorpóreos e sensíveis, mas são entendidas separadas de sensíveis. Então, aqui está bem claro os dois aspectos deste primeiro ponto, o ontológico e o epistemológico. Existem coisas incorpóreos e sensíveis, então, é o aspecto ontológico, mas são entendidas separadas dos sensíveis, é o aspecto epistemológico, de modo que sua natureza pode ser examinada e sua propriedade distintiva compreendida, quase como que num exercício didático, não é? Se pode epistemologicamente concebê-los, os universais, como se existissem separadamente. Por esta razão, quando gêneros e espécies são pensados, sua semelhança é apreendida nas coisas individuais, nas quais existem, como, por exemplo, de homens individuais, entre si de semelhantes, e aprende-se a similitude da humanidade. Essa similitude, pensada pela mente, examinada verdadeiramente, constitui as espécies. Mais uma vez, a similitude dessas espécies, a qual não pode existir, exceto nessas espécies ou em seus indivíduos, constitui o gênero quando é considerada. Então, é basicamente o que eu havia acabado de dizer. Então, esta similitude existente entre diferentes indivíduos, que existe ontologicamente, não é? Essa similitude que existe, essa semelhança que ontologicamente existe em diferentes indivíduos, quando apreendida intelectualmente, nós a examinamos, né? Mentalmente se pode examiná-la, se pode analisá-la, e é isto que nós chamamos de universal. Então, o universal é esta similitude que existe ontologicamente nos seres individuais, mas que digamos assim, concebida discursivamente de forma universal. E aí constitui a espécie. Então, a espécie é esta similitude, esta semelhança existente entre diferentes indivíduos. E no caso do gênero, o gênero se trata desta similitude, desta semelhança existente entre diferentes espécies. Então, similitude entre indivíduos é uma espécie, é o universal espécie. Similitude entre espécies é o universal gênero. E aí o Boécio continua na página 14. E assim essas coisas, no caso os universais, né, a gente está falando dos universais, os gêneros e as espécies, existem em singulares, mas são consideradas como universais. Aos dois aspectos, o ontológico e o epistemológico. Ontologicamente, existem nos singulares e epistemologicamente podem ser consideradas, concebidas universalmente. A espécie deve ser considerada como nada mais do que o pensamento colhido da semelhança substancial entre indivíduos. Como eu dizia, a espécie é a semelhança substancial que existe entre indivíduos, que são dissemelhantes em número, continua Boécio. Gênero, por outro lado, é o pensamento colhido
da semelhança de espécies. Mas essa semelhança se torna sensível quando existe em singulares e torna-se inteligível quando está em universais. Os dois aspectos, né? O ontológico e o epistemológico. O ontológico, na medida em que existem nos singulares, a existência se dá na medida, a existência ontológica é possível na medida em que está no singular, mas é possível que se conceba, do ponto de vista epistemológico, como universalmente existente, na medida em que é pensado como num exercício, como se fosse uma realidade separada. Do mesmo modo, quando é sensível, permanece em singulares, mas quando é entendido, se torna universal. Subsistem, portanto, no reino dos sensíveis, mas são entendidos separados dos corpos. Então, sempre esses dois aspectos, né? O ontológico e o epistemológico. Então, o primeiro ponto da discussão é justamente este, né? Esses dois aspectos, né? O ontológico e o epistemológico, a existência ontológica nos singulares e esta forma de conceber epistemologicamente como se existisse separadamente, mas é inseparável, né? Então, e o segundo ponto é que esta universal nada mais é do que propriamente esta similitude, esta semelhança que existe ontologicamente nos seres particulares, nos seres singulares, nos seres individuais, e que uma vez apreendida esta similitude que está nos singulares, do ponto de vista conceitual, ela pode ser concebida como se fosse universal. Tá? Então, repito, essa similitude, a semelhança existente entre diferentes indivíduos constitui a espécie e a semelhança, a similitude existente entre diferentes espécies constitui o gênero. Vamos avançar um pouco mais. Então, ali na página 16, a última página do texto, o Boécio faz o fechamento da sua resposta, da sua solução. Com tudo isso terminado, toda a questão está respondida, penso eu, pois gêneros e espécies subsistem de uma maneira, mas são entendidos de outra. De que maneira eles subsistem? Ou, em outras palavras, de que maneira existem ontologicamente? No interior das coisas singulares. E como que são entendidos? Universalmente, na medida em que são pensados, na medida em que são, enfim, concebidos abstratamente. Eles, os gêneros e as espécies, né, são incorpóreos, mas subsistem em sensíveis, nos corpóreos, ligados a sensíveis. Eles são entendidos, contudo, como subsistindo por si próprios, e não como tendo seu ser em outros. Então, enfim, conceitualmente, se pode pensar que eles existam separadamente, se pode conceber intelectualmente que eles existissem. É tão confuso isso. Eu já não encontro mais palavras para explicar isso de maneiras diferentes. Eu estou tentando explicar de várias maneiras diferentes a mesma coisa, mas já me faltou vocabulário até para explicar de outra maneira ainda o que eu já expliquei. Mas é isso. Então, aqui, as três questões formuladas por Porfírio. A primeira, os universais existem ou não existem? Existem. O Boécio está dizendo. Os universais efetivamente existem. A segunda pergunta de Porfírio, eles são corpóreos ou são incorpóreos? São incorpóreos. Os universais, gêneros e espécies são incorpóreos. E a terceira pergunta de Porfírio, eles existem no interior das coisas sensíveis? Eles existem nas coisas sensíveis ou eles são separados das coisas sensíveis? A resposta de Boécio os universais existem realmente, são incorpóreos e existem somente na medida em que existem nas coisas sensíveis, nas coisas singulares, nos seres particulares, nos sujeitos, em última análise. Ontologicamente falando, este é um aspecto, não é?
ontologicamente falando, eles somente existem na medida em que existem nas coisas singulares. Mas epistemologicamente, nós podemos concebê-los, nós podemos pensá-los como se eles existissem separadamente. Mas eles não existem ontologicamente de forma separada. Só do ponto de vista epistemológico que nós podemos concebê-los como se fossem existentes de forma separada. Somente do ponto de vista epistemológico. Então, esse é o primeiro ponto, digamos assim, da resposta do Boécio, né? Que tem esse duplo aspecto, ontológico e epistemológico. E o segundo ponto, a resposta dele, é que os universais, os gêneros e as espécies, nada mais são do que esta similitude, do que esta semelhança que existe no caso do gênero, entre diferentes espécies e, no caso da espécie, entre diferentes indivíduos. Então, o universal espécie é esta semelhança, essa similitude que existe entre os diferentes indivíduos, e o gênero é essa similitude, essa semelhança que existe entre diferentes espécies. E aí, o Boécio conclui, efetivamente, o capítulo 11, dizendo que, para Platão, os universais existem ontologicamente como uma realidade separada, mas que esta não é a perspectiva de Aristóteles. Ele diz assim: Aristóteles, contudo, pensa que são entendidos como incorpóreos universais, mas subsistem insensíveis. Enfim, aí o Boécio faz algumas ressalvas aqui, mas ele diz que ele assume nesse momento a resposta de Aristóteles, porque a Isagogué de Porfírio é uma introdução às categorias de Aristóteles. E como aqui nesse texto ele está comentando a Isagogué de Porfírio, que por sua vez é uma introdução às categorias de Aristóteles, então aqui ele diz assim seguimos cuidadosamente aqui a concepção de Aristóteles. Então, aqui ele está seguindo de forma cuidadosa a posição de Aristóteles. Então, esse realismo moderado, para usar a expressão, né, dos tradutores, né, Mortari e Querichelli, eles dizem que o pensamento de Boécio é um realismo moderado. Este realismo moderado do Boécio, em última análise, é um realismo moderado aristotélico. Então, esta resposta, estou tentando dizer isso, não é? Esta resposta ao problema dos universais que Boécio está trazendo aqui, em última análise, na concepção de Boécio, uma resposta aristotélica. Porque a Isagogué de Porfírio é uma introdução às categorias de Aristóteles, e aqui ele está comentando a Isagogué, então ele está tentando formular uma resposta aqui que vá ao encontro do que seja o pensamento aristotélico. Mais ou menos isso, não é? Então, este realismo moderado de Boécio, que aqui nós já conseguimos perceber em que consiste, né? Este realismo moderado do Boécio, ele é, em última análise, um realismo moderado aristotélico. Bom, como eu disse, tentei explicar isso de diferentes maneiras, usando palavras diferentes, porque às vezes de uma forma não é possível que se entenda, talvez com outras palavras, às vezes se entende um pouco melhor. Então, chegou um ponto que até me faltou vocabulário para conseguir explicar de maneiras diferentes, porque realmente se trata de algo complexo. Mas espero que tenha sido possível compreender esta resposta, essa solução realista e moderada de Boécio, que, em última análise, é aristotélica.